Olá, sou professora Madalena, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos para mais uma aula do projeto Aula em Casa, desenvolvido pelo Governo do Estado do Amazonas em parceria com a Prefeitura Municipal de Manaus. Vamos lá para a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje é sobre leitura e oralidade, é o nosso eixo trabalhado. O conteúdo é reconhecer semelhanças e diferenças entre a fala e a escrita. A aula 4, nós já estamos na aula 4. Variações linguísticas, modalidade oral e modalidade escrita. Variação linguística é o modo pelo qual a língua se diferencia dentro do seu próprio sistema. Ou seja, um idioma, no caso, aqui o português brasileiro, pode acontecer de diversas formas, pois os falantes podem se expressar conforme a idade que tem, a região do país, a cultura, o grupo em que está inserido e outros. Variação linguística. Falar em variação linguística e não considerar os povos que contribuíram para o aumento, para a melhoria e a variação, a expansão da nossa língua, como os índios, os europeus e os africanos. Nós temos um pouco de cada um, o jeito de falar, a forma, algumas palavras, e isso conta muito no nosso meio. A gente percebe que existe dentro do nosso espaço pessoas que falam diferente, e isso é uma contribuição muito rica e veio de vários povos. Ah, professora, eu já sei falar. Quando eu cheguei na escola, eu já sabia falar. Não é verdade? Quer dizer, você aprendeu a língua portuguesa dentro da sala de aula? Me lembrem aí, sim ou não? Ou vocês já sabiam falar? A fala é adquirida de modo natural, em contextos informais do dia a dia e nas relações sociais. Quando eu era bebê, eu não sabia falar. Vocês também não. O que acontece? No convívio social, com meu papai, com a minha mamãe, com as pessoas que estavam no meu meio, eu aprendi a ouvir e a repetir. E ali eu aprendi a língua portuguesa, ou seja, minha língua materna. O que é a língua materna? É a língua do país que a gente nasceu. E aí, o que a gente percebeu por ouvir e começou a falar. Então, a gente já sabia falar. A gente chegou na escola já sabendo falar. E quem nos ajudou? Foi justamente o nosso convívio familiar, onde a gente está inserido, o nosso meio social. E ali mesmo a gente adquire o quê? A forma de falar. Eu tenho um pouco do falar do meu papai, eu tenho um pouco de falar do falar da minha mamãe, das pessoas que estavam próximas a mim. Aí eu chego à escola. A fala apresenta várias características, entre as quais se destacam: interação face a face. Quando eu falo com a pessoa, eu estou próxima a ela. Eu não só faço a leitura do que eu ouço, né? Ou da expressão dela, o corpo dela. Lembra na nossa aula passada que nós falamos sobre linguagem não verbal, que o corpo também fala? Pois é. Isso conta muito quando nós estamos numa relação de comunicação oral, por meio da fala. Estão nos mesmos espaço físico e tempo. Planejamento simultâneo, ou quase simultâneo à execução. O que quer dizer isso, professora? Planejamento simultâneo é porque você pensa rápido, você começa a falar, você altera sua voz, muda a entonação, e por meio dessa estrutura toda do nosso corpo, da nossa fala, a gente começa a passar informações ao outro. A fala apresenta várias características, entre as quais se destacam, a gente já falou as anteriores. Acesso imediato à reação do ouvinte. Eu falo, logo eu tenho uma resposta. Ah, professora, mas tem os turnos da fala. O que são os turnos da fala? Os turnos da fala trata-se do quê? É o meu momento de falar e o meu momento de ouvir. Quando a gente está conversando com a pessoa, diretamente com ela,
no mesmo presencial, a gente ouve, aí a gente diz, só um instantinho, deixa eu falar aqui. Ou então a gente diz o seguinte, só um momento. Ou então você diz assim, ah, sim, eu concordo. Aí você já fala a sua opinião. Isso é o momento dos turnos da fala. Isso, quando acontece na escrita, é totalmente diferente e a gente vai falar sobre isso também. Possibilidade de redirecionar o texto posteriormente. Por exemplo, eu fui equivocada. O que é ser equivocada? Bem, eu não fui muito boa, eu não fui muito adequada naquela situação que eu falei para meu coleguinha, para minha mamãe. Aí, na mesma hora, o que eu faço? Eu vou lá e peço desculpa. É isso que ele quer dizer assim, possibilidade de redirecionar o texto posteriormente. Na mesma hora, eu retomo e peço desculpa ou faço alguma coisa para que tire aquele momento desagradável. Isso na fala é simultâneo. Ah, professora, e a escrita? A gente não está falando sobre a diferença da modalidade oral e da modalidade escrita? A modalidade oral a gente já falou aqui, ou seja, ela é bem espontânea. Ela não usa só a fala, as palavras. O que ela faz? Ela usa o corpo, ela usa as expressões, ela muda o tom, ou seja, uma hora eu posso falar mais alto, hesitado, com mais satisfação, ou seja, mais alegre. Então, tudo isso, por meio da fala, dá para passar. Agora, e a escrita? Como é que eu faço? A escrita é a manifestação formal do letramento. Ela é adquirida entre contextos formais, principalmente na escola. Ah, professora, o primeiro contato com a escrita foi na escola? Eu creio que sim. Vocês lembram de um outro contato na escrita que não tenha sido na escola? Geralmente é na escola. Quando eu vou ter o contato com a escrita, a fala, eu tenho um contato no meu convívio familiar. Eu aprendo a língua portuguesa lá. Eu aprendo o modo de falar da minha família. Quando eu vou para a escola, imagine uma sala de aula cheia de pessoas com modos de falar diferente. Aí a gente vai para a sala de aula aprender a escrita. Naquele momento que eu estou aprendendo a escrita, eu vou aprender por meio de umas regras que a gente tem em um livro chamado Gramática, que ele faz justamente a estruturação dessa língua portuguesa. Como é que eu posso escrever? Quais são as formas, as palavras, a estrutura das palavras? Tudo isso eu aprendo aonde? Na sala de aula. Por isso que a gente tem esse primeiro contato da escrita na sala de aula, junto com o professor. Aí começam os primeiros rabiscos, as primeiras relações que vocês vão fazer do que eu falava com o que eu escrevia. Né? Aí esse momento nosso de vocês com o contato com a escrita. As características apresentam várias características, entre as quais se destacam interação à distância, tanto no espaço quanto no tempo. Como assim, professora? Eu posso escrever no tablet, eu posso escrever por meio de celular e mandar uma mensagem. Olha como a escrita vai. Lembra que a fala é simultânea? Eu chego aqui e converso diretamente com meu amiguinho. A escrita não, eu posso mandar uma mensagem por via WhatsApp, eu posso mandar por e-mail, que é um endereço, um contato eletrônico também. Eu posso mandar por meio de bilhete. Planejamento anterior à execução. Quando a gente escreve, a gente tem mais cuidado. A gente repensa no que a gente vai escrever, a gente apaga, escreve novamente. É diferente da fala. A fala, na hora eu posso retomar. Eu posso dizer assim, não, desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Na escrita, não. Na escrita, a gente já faz diferente. A gente apaga. Bem, não é isso que eu quero escrever para minha amiguinha. Ou não é isso que eu quero escrever para minha professora. Eu apago, retomo e reescrevo. E assim eu vou estruturando cada vez mais. Eu tenho uma preocupação maior com a escrita do que com a fala em determinadas situações. Não há possibilidade de resposta imediata. Eu mando uma mensagem via WhatsApp. Pode ser que o meu receptor, ou seja, a pessoa que recebeu a mensagem, me responda logo, mas pode ser que não. Então, é diferente da fala. Eu falo para a pessoa aqui, logo eu tenho uma resposta. Ou então ela vai ficar calada na minha frente, que já é dizendo alguma coisa. O corpo também fala. Lembra da história? Se a pessoa não lhe responde, logo ela está querendo dizer alguma coisa com aquela atitude dela. É diferente da escrita. A escrita a gente espera que alguém dê esse retorno, mas nem sempre vem. E às vezes é demorado.
O escritor pode modificar o texto a partir de possíveis reações do leitor. Ou seja, quando eu escrevo, eu mando uma mensagem e percebo que, lembra dos emojis que a gente falou também da linguagem não verbal? E ele manda um emoji com uma carinha de triste. Então eu vou pensar o seguinte, eu não fui bem, ou seja, eu acho que eu não escrevi, eu acho que ele entendeu mal o que eu escrevi. Aí eu vou lá e retomo, né? Eu tenho um retorno desse meu leitor, logo eu mudo a minha forma, eu mudo o que eu escrevi para ele. Agora vamos para o texto 1. A fala de um narrador de futebol em uma representação escrita. Vamos ouvir direitinho, acompanhando o texto escrito. Alunos do Aula em Casa, entra em campo o time da educação contra o time da pandemia. E começa o jogo! A pedagoga joga pelo lado direito, dribla o mal-estar e deixa no chão. Toca a bola para a produção dá um chapéu na febre. A dor de garganta marca a produção que na divisa da bola chuta para fora. O jogador da pandemia cobra o escanteio. A direção marca e retoma a posse da bola do Aula em Casa. Dribla a tosse seca e tenta uma jogada. A falta de ar aperta a saída e contra-ataca. O Aula em Casa evita o contra-ataque. A pedagoga chuta para a professora de português. Ela pega a velocidade, dribla todos. O coronavírus está na defesa do gol. A professora está chegando. Ninguém segura ela. Chuta para o gol e é gol! E foi ela, a professora! Frangaço do Covid! O Aula em Casa é o time campeão! Vamos lá? Vamos fazer uma reflexão sobre o texto. Vocês ouviram? O interessante dessa atividade era ouvir. Tem a relação com o que está escrito? Sim, nós fizemos uma reprodução da fala, né, por meio do texto. Então vamos lá, vamos para o texto. A fala de um narrador de futebol. Eu gostaria que vocês verificassem algumas expressões do registro da fala. A gente tentou fazer uma reprodução escrita dela aqui. A pedagoga joga do lado direito. Não. Professora, tem alguma marca da oralidade aqui? Não. Até o momento, não. Uma palavra que eu acho interessante que a gente possa refletir sobre ela, que geralmente a gente usa na fala. A retomada de posse, contra-ataca, é uma fala específica do contexto de futebol. Vamos ver mais uma aqui que a gente pode... Essa aqui, não é? Não é uma expressão que a gente usa mais na oralidade? Quando vocês ouviram o áudio, vocês perceberam a entonação, a forma como o narrador narrava, a vibração que tinha na voz? São essas expressões que só temos na oralidade, na fala. É diferente da escrita. A escrita nós usamos o quê? Vocês sabiam que na escrita a gente usa a letra maiúscula para sinalizar que a gente está gritando? É uma forma de registro na escrita. O grito por meio de letras maiúsculas, que a gente chama também em caixa alta quando se trata de digitar. Vamos lá. Que tal nós irmos agora para o segundo texto? Vamos ter uma conversa em relação a esse segundo texto. Esse segundo texto é uma música. É uma música que tem várias expressões da oralidade. Vamos para ela? Deixa disso, Felipe Dilon. Foi numa segunda de verão que eu a vi pela primeira vez. Foi a primeira aparição, o bastante para me convencer. Professora, tem alguma marca da oralidade aqui? Observem. Vamos para a próxima. A partir daquele dia, então, eu sempre estava lá, na mesma hora e no mesmo lugar. Tem alguma expressão que a gente costuma usar bastante na nossa oralidade, na nossa fala? Só para poder te encontrar. Só para poder te encontrar. Olha só, o que vocês observem aqui? O que vocês observam? Para poder, para. Essa na escrita a gente usa? Pensem bem. Vamos fazer a reflexão. Sempre que sentava no sofá, começava a imaginar o que fazer, onde você está. Olha só, percebam uma outra forma, ok?
Eu contava as horas para te ver, mas não respondia ao meu olhar. Olha só o que aparece aqui novamente. Não são registros? Registros da linguagem oral, da fala, aquela que a gente não se preocupa muito com essas especificidades formais. Ô menina, deixa disso, quero te conhecer, vê se me dá uma chance, tô afim de você. E aí, isso aqui é o quê? Lembrem aí, se a gente fosse passar para a escrita formal. Vamos lembrar? Bem, agora nós já vimos as dicas, todas as grifei as palavras, agora nós vamos exercitar, ok? Vamos exercitar um pouquinho? Vamos lá. Nós temos aqui a forma de falar. Essas formas são o quê? Utilizadas na oralidade. São expressões que reforçam certos posicionamentos nossos. Quando eu digo assim, daí eu quero dar uma continuidade a algo que eu estou falando. Na fala, a gente usa essa expressão. Daí eu fui ao supermercado, daí eu peguei um açúcar, coloquei na cesta, daí ele dá aquela história de... Daí em diante eu vou fazer mais algo, um complemento, e a gente usa muito essa expressão na fala. Outra, é a mesma função do daí, é o aí, né? E, gente, só que, olha só, o né. O né é uma outra expressão da fala que a gente consegue, é como se a gente estivesse falando e eu estivesse solicitando a confirmação de vocês, né? Bom, eu acho, na fala a gente tem esse posicionamento. Bom, eu acho, por exemplo, vocês estão numa relação, numa conversa. Aí o outro está falando, aquela situação do turno da fala, o outro está falando. Aí ele está falando, eu preciso falar também. Aí eu peço assim, bom, eu acho que você deveria pensar de uma certa forma. É quando eu estou pedindo a palavra. Na escrita já não é assim. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho parágrafo, né? Aí, quando eu estou já no turno da fala, vamos dizer assim, dentro de um texto escrito, são os parágrafos. Aí eu vou para o outro parágrafo. Não é verdade? Na fala presencial, eu não uso essa opção. Eu uso essas deixas, essas palavras, essas expressões, que na maioria das vezes são essa. Então, tá. Já que você acha assim, e aí eu me posiciono. Aí é que nem eu vou dizer aqui, explicando para vocês. Entendeu, né? Como se eu pedisse um reforço do que eu estou falando aqui para vocês. Como eu pedisse um retorno de vocês do que eu estou explicando aqui, entendeu? Né? Aquela história daquela expressão, coisas que a gente não usa na oralidade, ou na escrita, quer dizer, nós não temos esse tipo de expressão, nós não usamos na escrita. Peraí, o que é o peraí, gente? Se a gente fosse passar para a escrita lá, bonita, formal, como é que a gente escreveria o peraí? Né? O peraí é o espere aí. O daí, o quer dizer que, são expressões cotidianas que nós usamos no nosso dia a dia por meio da fala. Perceberam quais são as diferenças da fala e da escrita? Perceberam que a fala ela não tem tanta preocupação, quando a gente está falando, a gente não tem tanta preocupação, e quando a gente está escrevendo, parece que a gente tem aquela pressão de estar escrevendo tudo certo. Às vezes a gente lê e relê várias vezes e fica fazendo várias modificações. A fala não, a gente retoma na mesma hora. Ou pede desculpa, ou fala de outra forma, ou usa o corpo, a expressão, a fala tem vários recursos, a espontaneidade da fala. A escrita não, a gente exerce uma determinada pressão na hora de produzir, principalmente para textos acadêmicos. Temos que ter essa preocupação? Temos sim. Lembre que a gente tem que adequar tanto a nossa forma de falar, quanto a nossa forma de escrever, dependendo do receptor. Ah, professor, o que é emissor e receptor? Se eu mando uma mensagem para alguém, eu sou o emissor. Se para quem recebe, é o receptor. Ok? Tanto na comunicação, quanto se trata a escrita, quanto se trata na fala, a gente tem que ter essa preocupação para adequar. É importante que as pessoas nos entendam para a comunicação acontecer. Agora vamos fazer um exercício, ok? Vamos dar uma retomada aqui no exercício, conversar um pouco sobre as questões e verificar aqui o que a gente aprendeu na aula de hoje.
comentar. Marque a alternativa correta, com base nos textos lidos. Lembra da narração que vocês ouviram e eu achei interessante para que vocês ouvissem de fato e vissem um pouco do texto para fazer essa relação da forma escrita? Lembre que a gente sinalizou algumas expressões que é da fala específica da oralidade. Texto 1, a música. O narrador, lembra aquela do narrador de futebol que vocês ouviram? Lembra da música que a gente comentou? Vocês vão fazer a relação desses dois textos e vocês vão perceber o seguinte, no que você aprendeu? O que você aprendeu na aula de hoje? Podemos dizer o quê? Letra A. Somente o texto 2 reproduz uma escrita planejada e formal. O que é uma escrita planejada e formal, professora? O que é uma escrita planejada e formal? Lembra daquela preocupação de saber a palavra adequada dentro daquele contexto? Lembra que a gente conversou sobre isso? A escrita ela exige um pouco mais de formalidade. Os dois textos são iguais, pois expressam por meio da escrita formal, o modo de falar do narrador. Os dois textos apresentam uma escrita formal, gente? Pensem aí. Foi isso que vocês entenderam? Pense bem. Letra C. Somente o texto 1 demonstra o uso da oralidade e sua especificidade. Pensa no texto 1, narrador. Pensa no texto 2, a música. Os dois, pensa bem, né? Ele demonstra o uso da oralidade e sua especificidade, somente o texto 1. Letra D. Os dois textos demonstram, por meio da escrita, o uso da oralidade e sua especificidade. Lembre dos dois textos e verifique se eles explanam da mesma forma. Vamos para a questão número 2. Com base na leitura da música, lembra a música que a gente falou do Felipe Dilon? E nas palavras que expressam as marcas da oralidade, tava, pra, que sentava, deixa eu pegar aqui, vamos lá. Ó, tava, pra, que sentava, tô e afim. Verifique agora, como nós poderíamos reproduzi-las na escrita? Lembre que a gente está falando de uma escrita formal. Lembre-se, lembra que a gente retomou aqui e conversou sobre isso? Marque a alternativa que transcreve essas palavras e expressões para a modalidade formal escrita. Letra A, verifiquem as opções, analisem direitinho conforme a aula de hoje. Letra B, C e D. Uma só alternativa está correta. E vocês pegaram todas as dicas na aula de hoje. Agora vamos exercitar.
Vamos lá? Vamos ver quem conseguiu resolver a atividade? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Lembra que a gente deu várias dicas para que vocês observassem os 2 textos? Vocês tiveram tempo suficiente. Agora vamos focar aqui nas perguntas. Com base no texto lido, da fala, tanto a fala do narrador quanto a música, o que vocês observaram? Qual seria a alternativa que vocês marcaram corretamente? A letra A. A letra A? Vocês acham que a letra A está certa? Ou seja, somente o texto 2 reproduz uma escrita planejada e formal? Repense. Os 2 textos são iguais, pois expressam por meio da escrita formal, o modo de falar do narrador e do cantor? C. Somente o texto 1 demonstra o uso da oralidade e sua especificidade. Somente o texto 1 mesmo? Olhe lá. D. Os 2 textos demonstram por meio da escrita o uso da oralidade e a sua especificidade. E aí? Os 2 textos, não é isso? Olha só, quem acertou? Parabéns, eu acredito que a maioria acertou, porque a gente fez uma aula maravilhosa para vocês. Vamos para o próximo. Segunda questão. Com base na leitura da música e nas palavras que expressam as marcas da oralidade, quais são as palavras? Tava, pra, que sentava, tô e afim junto. Marque a alternativa que transcreve essas palavras e expressões para a modalidade formal da escrita. Lembre-se que a gente está falando das diferenças da fala, das 2 modalidades, da fala e da escrita. As preocupações que a gente tem que ter na fala, as preocupações que a gente tem que ter com a escrita. Vamos verificar a letra A. Estava, para, tô. E aí, gente, esse tô aí? Vamos ver. Próximo. Letra B. Estava pra, tô, que se sentava a fim de... E aí? A análise tem que ser feita palavra por palavra. Letra C. Olha só aqui, ó. Tava. E aí? É propícia da linguagem oral ou da linguagem escrita? Estou, que, sentava e afim. Olha lá a letra D. Estava. Vem substituir quê? Tava. Olha a letra... Na letra D ainda. Para. Substitui quê? Pra. E o que se sentava substitui o qual, gente? Vamos lá? Que se sentava correto na letra A. Que se sentava correto na letra B. Mas essa daqui, ó, a letra D até então tá tudo certo até então. Estou, substitui o quê? Tô. E a fim de, substitui o a fim junto que constavam na letra da música. E aí, vocês conseguiram? A letra D é a correta, ok? Todo mundo acertou? Agora, vamos fazer um resumo da nossa aula de hoje. Nós falamos sobre o quê? Sobre as modalidades da fala e da escrita. Como nosso comportamento é na fala, como nossa forma de escrever, quais são as preocupações que a gente tem que ter no momento de falar, de escrever, quais são as mensagens, como as mensagens devem ser passadas, vai depender muito do receptor, não é? Eu sou o emissor, o receptor. Pensa bem, a gente usou 2 músicas. Na realidade, a gente usou uma música e a gente usou uma narração. Fizemos uma adaptação para esse momento que a gente está vivendo hoje. Né? A gente está vivendo um momento especial. Então, nós tivemos esse cuidado de colocar algo referente ao que a gente está vivendo hoje, por meio de uma narração.
Por que a gente escolheu a narração? A gente escolheu o narrador de futebol por causa daquele momento de vibração, do uso da linguagem coloquial, porque a oralidade, ela tem isso, ela tem um uso mais próximo do meu receptor, ela é uma forma de falar e se envolver ao mesmo tempo. É diferente da escrita. A escrita, lembra que a gente viu nas características da escrita? A escrita, ela é mais distancial. Ela não tem aquele bate-rebate da hora. Quando eu digo da hora, é quando eu estou falando com alguém presencialmente, essa pessoa, ela tem esse envolvimento momentâneo. Ou seja, eu falo, ela retorna de lá. Na escrita, a gente não tem isso. A gente pode ter a possibilidade de ser respondido logo? Pode. Como não? Os turnos da fala, que a gente fala, aquele momento de ouvir o outro e eu falar, acontece na oralidade, ou seja, numa conversa por meio da fala, diferente da escrita. A escrita, ela usa os parágrafos para fazer esses momentos de mudança de fala, vamos dizer assim, na formalidade da escrita. Na fala, não. Na fala, eu tomo a palavra a mim, ou seja, posso falar ou... Geralmente a gente não diz isso, a gente vai dizer o seguinte, só um momento, então você quer dizer isso aqui, a gente toma a palavra para si. A fala tem esse envolvimento, a fala ela também tem vários mecanismos, que são as expressões faciais, ela tem várias formas de se expressar, é um conjunto, a escrita não. A escrita usa os conectivos. O que são conectivos, professora? São conectivos, é um uso formal da língua. A gente tem essa preocupação na escrita, ao contrário da fala. Professora, então quer dizer que a fala pode ser espontânea, a gente não pode ter preocupação nenhuma quando a gente estiver falando. Não é bem assim. Lembra que eu falei? O bom da gente perceber é o seguinte, se eu vou para uma entrevista de emprego, não é o caso de vocês, que vocês são crianças, mas eu tenho que ter uma fala mais preocupada, né? Nesse sentido, uma fala que seja mais organizada, uma fala que diminua essas expressões da oralidade. Outra situação, você acha que o repórter na televisão, ele não escreve algo antes, ele se prepara. Por mais que ele esteja fazendo uso da fala naquele momento, mas ele se prepara. Ele faz um texto antes para se preparar para aquela fala mais formalizada. Então, quando vocês tiverem essa preocupação de olhar, eu estou conversando com meu amigo, tranquilo, é uma fala, uma situação formal. Professora, na escrita também tem que ser todo o tempo formal? Não, não tem que ser todo o tempo formal. Eu vou mandar um bilhetinho para um amigo, eu vou falar, eu vou botar toda aquela preocupação na escrita? Não, porque eu tenho essa proximidade. Eu vou mandar um WhatsApp para o meu amigo, eu vou ter que escrever tudo, porque é escrita. Não, não é assim. Lembra que a gente tem que ter cuidado, claro, com quem se fala. A escrita, nós temos que ter o mesmo cuidado. Mas se é um amigo, eu tenho eu tenho essa proximidade com ele, eu não tenho que ter essa preocupação. Tanto na escrita quanto na fala, entendeu? A gente só tem que perceber quando é que eu devo adequar. Tanto a fala quanto a escrita. São iguais? Não. Porque a fala, ela usa artifícios maiores. Quando eu chamo artifícios maiores, eu falo num conjunto de expressões. Eu altero o meu tom, a entonação é outra. Na escrita, eu tenho os meus meios. Por exemplo, eu quero expressar um grito. Eu vou colocar com letra maiúscula. Aqui na narração de futebol que a gente viu, não foi aquela história do gol, frangaço. A gente usa o quê? A gente usa os sinais de pontuações. A gente coloca uma exclamação para dizer aquela vibração, que enquanto na fala a gente usa os tons. Que felicidade, né? O tom, o corpo todo. A escrita não, a gente tem nossos recursos lá também, como eu falei para vocês, os sinais de pontuação, o tamanho das letras, a vibração é outra. Ok? Agora, vamos retomar aqui a nossa conversa da aula passada. O apoio do pai, o apoio da mãe,
trazer esse momento mais próximo que a gente pode ter com vocês, é esse momento da aula em casa. O que a gente pede para vocês? Se possível, estejam acompanhando seus filhos, se possível. Organize um ambiente agradável para ele, para que ele não perca nenhuma aula. A nossa contribuição é estar aqui tentando fazer o melhor. E a contribuição de vocês é garantir que ele não deixe de assistir nenhuma aula. Garantir que essa criança não fique dispersa esse tempo todo sem ter um acompanhamento. Talvez não seja o ideal, mas é o que está se oferecendo hoje. E é importante, sabe por quê? A criança não perde o ritmo de aprendizagem. Ela não perde aquele momento que ela pode pensar naqueles conteúdos. Ali até matar a saudade da escola, que é o que a gente pode oferecer agora. Então, a gente conta com vocês. E não esqueçam, vamos ter nossas aulas contínuas aqui. E não perca nenhuma, tá bom? Um grande abraço a todos vocês.